Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer aqui para vocês o relato de como foi, como está sendo o desmame noturno da Helena. Eu senti a necessidade de fazer esse desmame porque ela estava acordando muitas vezes na noite, mas tipo, muitas vezes mesmo. E não era nem por fome para mamar de fato, era mais para ter aquele aconchego, para fazer o peito de chupeta, sabe? E isso tava me deixando muito exausta. E até ela, sabe, não descansa direito pelo fato de estar acordando seguido. Então eu decidi tentar fazer esse desmame. Durante o dia, segue o baile, livre demanda, tamo aí pra isso. Mas de noite, a ideia era cortar as mamadas. Eu fui anotando também pra não esquecer, pra trazer aqui certinho as informações pra vocês. Então, a primeira coisa é que eu comecei o desmame lá no dia 8 de janeiro. Então, foi a primeira noite que eu parei e disse, não, é hoje, vamos começar. Então, na madrugada do dia 8 e do dia 9, que foram os primeiros 2 dias de desmame, ela acordou várias vezes, mas várias vezes mesmo. Daí o que eu fazia? Eu levantava com ela, colocava ela deitadinha no ombro e tentava fazer dormir de novo. Porque eu pensava, se eu der mamadeira ou se eu der nem que seja água, capaz de ela trocar um vício por outro, né? Em vez de ficar mamando no peito, ela vai acordar pedindo água toda vez. Tipo, quando for uma necessidade, tudo bem, mas não pra, né, continuar com essa mania, acordando várias vezes. Então daí eu fazia dormir só embalando. Foi difícil esses 2 primeiros dias. Pra mim, que ficava acordada balançando ela, lógico que foi. Só que o ponto positivo, que eu até me surpreendi, é que ela não chorava. Tipo, não fazia aquele berreiro, aquele desespero pra mamar. Por quê? Porque não era fome, era só a mania que eu tava tentando tirar. Então ela ficava resmungando assim, às vezes chorava um pouquinho, mas tipo, muito pouquinho, nada de escândalo, nada que, né, eu acabasse ficando desesperada também. Então eu achei até que foi tranquilo. No terceiro dia, já melhorou, já mudou a situação. No terceiro dia, eu levantei 2 vezes só a balançar ela. Levantei era 00:30 e 4 horas da manhã. Daí ela dormiu rapidinho, né? Dava os resmungos, eu levantava, balançava ela essas 2 vezes e voltou a dormir. E daí acordou só depois das 5, das 5:30. Daí, depois das 5, eu coloquei, digamos, como meta, não sei se seria, mas depois das 5 horas, se ela acordasse, eu daria o mamar dela, né? Porque, né, depois das 5, ela já dormiu tanto tempo sem mamar, então às vezes poderia ser fome mesmo. E até pelo choro a gente consegue notar que nem na maioria das vezes que ela chorava, era mais um resmunguinho, então dava pra ver que não era fome, então não havia necessidade de eu estar oferecendo o peito, né? Então foi, a terceira noite, então fomos bem. Ela acordou 2 vezes só, na terceira vez já estava quase amanhecendo, acabei oferecendo o mamar para ela. No quarto dia, vamos ver, ela só acordou uma vez que eu precisei levantar com ela, que era 3:30 da madrugada, e a outra vez que ela acordou era 5:40, que daí, né, TT liberado. Então já tava melhorando, porque antes de começar o desmame, tinha noite que eu acordava 10 vezes por noite com ela querendo mamar. Fora as vezes que daí eu levava pra cama pra não ficar levantando, né? Então às vezes ela mamava que eu nem percebia. Mas enfim, o processo foi muito mais fácil do que eu achei que seria, sabe? Foi evoluindo muito rápido. No quinto dia, ela não acordou nenhuma vez, tipo, de eu precisar levantar com ela. Ela só foi acordar pelas 4 da manhã e ficou, entre 4 e 5 da manhã, ela ficou num sono muito levinho. Então, cada pouco ela se mexia, começava a querer chorar, reinandinha assim. E daí, como ela tava dormindo na cama com a gente, né, que a gente não tava por casa, então não tinha o berço dela por perto, ela dormindo na cama, eu só fazia um carinho, dava um tapinha assim, sabe, na bundinha que a gente faz pra dormir, cantava uma musiquinha pra ela, ela dormiu. Assim que no quinto dia, né, do desmame noturno, eu não precisei nem levantar da cama com ela.
Daí, 5h10 ela acordou pra mamar, ela mamou bem pouquinho, virou pro outro lado, capotou e foi acordar só 8h15 da manhã. Então, nossa, tava bem satisfeita. No sexto dia, daí deu uma vaciladinha, né? Na primeira vez que ela acordou, eu levantei balançar ela. Na segunda vez eu já tava tão cansada, né? Uma semana nesse processo. Tava tão cansada, vacilei, acabei dando peito só pra mim não precisar levantar da cama. E daí, na terceira vez que ela acordou, eu consegui fazer ela dormir só acariciando, cantando a musiquinha, sem precisar levantar. E daí, na quarta vez, já era 6 da manhã, já liberei o TT dela novamente. Vamos ver. No sétimo dia, completando uma semana, uma vez eu precisei levantar com ela e nas outras vezes só acariciando, assim, fazendo um carinho no cabelinho dela, assim, ela já dormia bonitinho. E daí, de novo, ela começou a acordar sempre por volta das 6 da manhã, tipo, pra mamar de fato, tipo, demonstrando fome, que dava até pra saber pelo chorinho dela que, né, chegou a hora que não tem mais como negar, que a barriguinha deve estar doendo. No oitavo dia, ela acordou uma vez só e eu não precisei nem levantar com ela, eu só coloquei a mão assim embaixo do rostinho dela, tipo de travesseiro, e ela dormiu, só colocando a minha mão assim perto dela. Então, nossa, foi muito bem. No nono dia, ela dormiu uma noite inteira praticamente, né? Ela dormiu às 11 da noite, então apesar de ter ido dormir tarde, ela foi acordar só às 5h30 da manhã. Então, meu Deus, fazia tempos que eu não dormia tantas horas seguidas. E no 10º dia, ela, assim, é tudo de idas e vindas. Um dia ela dorme muito bem, no outro acaba acordando várias vezes, né? No 10º dia, ela foi dormir 9 da manhã, 9 da manhã, 9 da noite, dormiu até as 11, daí das 11 dormiu até as 3, 3h30, e daí dormiu até as 5h20. Daí 5h20 liberei o mamar. Mas nessas outras vezes eu sempre levantava, colocava ela no ombro para ela dormir e ela dormia em pouco tempo geralmente. Então esses 10 primeiros dias foram assim. Um dia era muito bom, que eu ficava super empolgada, no outro ela acabava acordando mais vezes, mas mesmo assim tava aguentando sem mamar, né, durante a madrugada. Eu acabava levantando e ela dormia sem mamar, só ia mamar depois das 5, 5h30 da manhã. Daí foi indo, assim que depois de 3 semanas, eu já tava considerando o desmame completo. A gente começou o desmame dia 8 de janeiro. No dia 21 de janeiro, ela dormiu a noite inteira. Até pelas 4 da manhã eu fui cobrir ela, ajeitar o cobertor, porque ela sempre joga o cobertor em poucos minutos. Daí tava friozinho, eu fui ajeitar, até ela deu um resmungo, eu pensei, putz, vacilei, né? Mas daí ela acabou dormindo sozinha mesmo, acho que ela nem tinha acordado, só resmungou mesmo. Daí no dia 22 de janeiro, ela também dormiu até 5h30 da manhã, pra daí mamar. No dia 22, daí ela acordou pra mamar, ela ainda acordou assim, meio perdida, olhou pra mim, deu um sorrisinho, a coisa mais gostosa do mundo, e daí olhou assim e falou, mamá. Daí, já era 5h30 da manhã, não tinha como dizer que não. E daí, no dia 23, que era o dia do aniversário, ela dormiu uma noite inteirinha de novo, só pra deixar o coração da mãe feliz, né? E como a gente tava por casa aqueles dias, ela dormiu essa noite inteira no berço, no quartinho dela, sozinha. Então, ai, gente, tava indo muito bem. Até que... O que houve? Então, em 2 semanas, né, a gente começou dia 8 até dia 23 de janeiro, a gente conseguiu o desmame. Vai indo bem. Ela, nas últimas noites, nem tava acordando mais, nem precisava levantar e embalar ela, né? Até que dia 23, que era o aniversário dela, o que aconteceu de noite? O incidente lá do box de vidro, que quebrou. Não sei se vocês assistiram o vídeo anterior. E daí, aquele dia a gente foi no hospital, como ela, né, acabou perdendo um pouquinho de sangue devido aos cortes, tá, que não foi tudo aquilo, mas o coração de mãe fica apertado. Naquela noite ela acordou muitas vezes,
Às vezes não era nem por fome querendo mamar, mas pelo aconchego, por ter se assustado com tudo aquilo. E coração de mãe apertado, o que que aconteceu? Eu deixei ela mamar aquele dia por causa que eu fiquei com dó, né? Por tudo que aconteceu. Graças a Deus não foi nada grave, mas mesmo assim. E eu vacilei deixando ela mamar aquele dia e desandou tudo. Então, basicamente, voltamos à estaca zero. Agora ela continua acordando várias vezes. E eu devia começar o processo de desmame de novo? Deveria. Só que assim, voltou ao zero. Ao zero, ao zero, ao zero. Vocês não têm noção. Então, pensar em começar tudo de novo, tipo, já tava uma etapa concluída, o desmame concluído, o desmame noturno, né? Mas já tava concluído, eu já tava dormindo, né, vários dias, deu certo de eu dormir uma noite inteira e começar tudo de novo. Eu não consigo nem pensar. Já faz 2 semanas do ocorrido, né? E eu não consegui iniciar a etapa de desmame de novo. Tô criando força. Porque você ficar acordando de madrugada pra embalar, ficar, né, cuidando não é fácil, né? Sem uma rede de apoio. E eu sou mãe, né? Pegar ela no colo pra fazer ela dormir, ela sabe que o TT dela tá ali. Então eu acredito que pra ela também seja difícil. Tipo, mãe, você tá me embalando, por que você não oferece direto o peito, que é o que eu quero? Então, eu gravei o vídeo porque, enfim, em 2 semanas a gente conseguiu o desmame. Por uma falha que talvez seja minha, né? A gente voltou ao zero. Mas é isso aí. Quando eu tomar coragem, a gente começa essa etapa tudo de novo. Ei.